Claudinez e Ricardo. Uma coisa que hoje a gente está vendo bastante, até professor Ricardo, agora, né? Quase professor Ricardo de novo, né? Aquela foto que estava sua naquele canto, na hora que eu olhei, eu falei assim, ele fez no Bing, lá na realidade, na inteligência artificial do Bing. Né? Tá com aquela mania de hoje fazer aquela imagem no... Como é que é? Fazer como se fosse da Pixar lá. Então, temos esse desenho, mas hoje nós temos o ChatGPT, que faz textos para a gente. Tem outros programas que começam até a montar, se você chegar... Tem programas de desenho que você passa mais ou menos o que você quer e ele monta uma certa estrutura. A minha pergunta é a seguinte: esses profissionais que nós estamos formando aqui hoje, eles têm que ter medo disso? Ou eles têm que saber que isso é uma ferramenta para auxiliá-los? Porque tem muita coisa que essa cabecinha aqui, um computador ainda não vai conseguir fazer. Nós temos que usar como ferramentas, ou vocês acham que a gente tem que ter algum medo sobre isso? Lá, vou assumir aqui a palavra. Bom, inteligência artificial é um processo inevitável, né? E ela está em todo lugar, né? No nosso celular, nos motores de pesquisa da internet. Você pesquisa lá e o sisteminha já sabe do que você está interessado e já começa a te oferecer. Tudo isso é inteligência artificial. Excelente, nós temos uma inteligência artificial, eu uso muito uma que a gente recebe áudio, né, do pessoal, e você não pode ouvir aquele áudio naquele momento. Ela já vai lá e transcreve para você. Isso é excelente, né? Mas tem um ponto que a gente até esteve discutindo lá no conselho. Existe um sisteminha, uma inteligência artificial, que basta você tirar uma foto do teu quarto, inserir no programinha e ele mobília para você. Existe isso, gente. Existe também para remasterização de fachadas, tá? Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: a inteligência artificial, se o programa for de extrema qualidade, que é uma tendência e é inevitável também, no futuro próximo, para já eu diria que ainda não, mas no futuro próximo, o banco de dados da inteligência artificial, porque como é que ela funciona? Ela começa a entender, ela traça um perfil e começa a divagar naquele perfil e te oferecer. Então, assim, ter medo? Não, porque é uma ferramenta de trabalho, tá? É claro que vai ter muita gente que vai tá usando essas imagens e o que a inteligência artificial fez para dizer que é seu. Isso aí foi até uma discussão lá no conselho. Quem é o autor, né? Quem é o autor? A pessoa é o autor? Não, foi a inteligência artificial? Não, foi a pessoa que inseriu a foto. Então, é uma discussão que está, assim, em alta. Mas é uma ferramenta excelente, porque a partir das ideias que a inteligência artificial te apresentar, você vai desenvolver mais, porque o raciocínio, eu descobri, na verdade, eu tive uma escola de informática, em 1992, nós abrimos uma escola lá em Maringá, e começamos vamos criar o nome da escola. Aí começamos, assim, tudo dirigido à questão da informática, né? E a gente, depois disso, você faz uma pesquisa para ver se já existe esse nome, para que você possa registrar a empresa ou não. E a gente descobriu que todo mundo já tinha usado todos os nomes que a gente estava pensando. Ou seja, a linha de raciocínio, quem pega a linha vai puxando, se ele parar, parou. Se ele continuar puxando, a maior parte das pessoas vai chegar num lugar muito próximo àquele. Então, o raciocínio, ele é assim. Então, se você parar ali, estacionou, estou satisfeita. Se não, você continua buscando e vai encontrar soluções ainda melhores, tá? Então, também vejo a questão da inteligência artificial dessa forma, tá? Se uma inteligência artificial gerar um projeto de interior ou de uma fachada, dali para frente eu vou raciocinar, ela pode estar me apontando as aptidões e aquilo que é desfavorável,
e eu, dali para frente, estaria fomentando. Então, assim, na verdade, assim, é um pensamento meu assim, bastante pessoal, né? Isso está realmente em discussão lá no Conselho, lá no CAL, e passo aqui a palavra para o professor Ricardo, como ele vê essa questão. Obrigado. Alô? Agora sim. Obrigado aí, Júlio, pela pergunta, que eu acho que é instigante. Neste ano, nós tivemos um evento do CREA, que é o Fórum de Docentes e Discentes. Que eu participei. Eu estava lá, você lembra, teve uma professora que fez, na linha que você mencionou, uma pergunta meio retórica para nós lá. Disse, olha, os professores serão substituídos por máquinas, um avatar aqui que vai ter inteligência artificial? Ela depois deixou claro, se a gente for entender ao longo do tempo, várias ferramentas, né, nas áreas que a gente atua, antigamente os projetos eles eram feitos manualmente. Depois, meu primeiro emprego foi fazer codificação de parte de projeto estrutural para os primeiros plotters em Londrina. Em 86 eu trabalhei no escritório de projeto estrutural, o pessoal ficava de boca aberta, porque você tinha vários desenhistas, o engenheiro fazia um croquis que passava para o desenhista, que é o que representava aquele projeto. E a gente via aquele plotter fazendo sozinho ali, que você ficava doido, falava assim, meu Deus do céu, isso aqui o que virá no futuro? Então, na ideia que a professora colocou, e eu concordo, nós seremos substituídos por máquinas? Não. Por uma inteligência artificial? Não. Mas na época, o Júlio talvez lembra que ela falou, certamente nós teremos uma substituição de professores que não usam tecnologia por professores que sabem usar tecnologia. Ao longo do tempo vai se depurar. É uma coisa que o nosso diretor-geral fala, que a gente tem que parar de usar cuspe e giz e começar a usar tecnologia. Então, eu acho que a ideia também nas nossas profissões vai nesta linha. Nós, no futuro, nós vamos ter profissionais que vão saber utilizar a inteligência artificial de uma forma a realizar melhores serviços para os seus clientes. Eles vão poder, como você falou de aulas mais enriquecidas, provas diferenciais, quer dizer, nós temos que aprender a ser melhores profissionais com o uso dessas tecnologias. E eu entendo que nunca seremos substituídos, e elas são ferramentas para que a gente se torne melhores profissionais, que a gente possa, de uma forma mais rápida, chegar a projetos, serviços com mais segurança e com mais produtividade. Então, eu acho que isso é o que vai ter no futuro. Então, eu acho que o recado para esses profissionais, aprendam a utilizar, mas cada vez mais confiem em vocês, não tenham medo, se desenvolvam ao longo do tempo, né? Foi falado aqui também, comecem a fazer estágio, comecem a ter experiências, ganhem confiança para utilizar todas essas ferramentas, e certamente vivemos a transformação digital, nós não vamos voltar para trás. Daqui para frente, cada vez mais vamos usar essas tecnologias, mas os profissionais que souberem usar melhor essa tecnologia, eles vão se destacar mais do que outros. Eu acho que é isso. Uma coisa que eu acho interessante também, como você estava falando do CREA Júnior, da inserção dos alunos já dentro do CAL, vocês notam uma certa... os alunos eles se interessarem em entrarem para esses movimentos? Porque, por exemplo, vou citar um exemplo que eu pertenço ao CREA, né? Eu fiz uma vez um pedido para a Viviane, que a Viviane pediu para ter uma palestra para os meus alunos do 5º ano preencherem a RT, porque eles não sabiam como preencher. E eu fiquei sabendo por ela que quem é membro do CREA Júnior tem acesso a esse material. Só que como eles não vão atrás, eles ficam apavorados. E eu fiquei sabendo que alguns dos meus alunos receberam umas advertências porque preencheram errado. E com essa preocupação, eu pedi para que viessem e dessem essa palestra. Então, eu queria saber o seguinte, vocês
estão notando essa vontade dos nossos alunos que nós estamos aqui formando para entrar dentro dos conselhos, para começar a já ter essa introdução, tanto no CAU quanto no CREA? Eu acho que falta um pouco de informação, sabe? Então, até é uma preocupação que a gente percebe, que o aluno ele não sabe o que ele tem de acesso. E é uma característica nossa, né, do brasileiro, não procurar, né, as novidades. Então, eu acredito que, a partir do momento que esses alunos, esses futuros profissionais tiverem conhecimento daquilo que é de direito, que é oferecido para facilitar a inserção na profissão, o entendimento, porque, olha, depois da formatura, eu vou falar do arquiteto, eu sou quase engenheira, viu, professor? Eu fiz 3 anos de engenharia civil, depois acabei migrando para a arquitetura. Mas, enfim, depois de formado, demora um tempo, gente, para você começar realmente a falar, não, eu sou um arquiteto ou eu sou um engenheiro. Precisa da prática. Precisa muito, é muito diferente. Você a lida ali, a lida com os demais profissionais de obra, canteiro de obra. Então, para que você realmente diga, não, eu sou um arquiteto. Existe uma estimativa que o pessoal traçou aí através de estudos que vão 7 anos depois da faculdade, depois da formação, mais 7 anos para que você realmente saiba o que você está fazendo. Antes disso, você fica meio, sabe, tateando. Então, quanto antes o estudante começar a interagir, a entender como ele vai exercer essa profissão, começa na teoria, né, no CREA Júnior ou entrando no CAU também, começa na teoria, e daí é uma base excelente. A hora que você se depara com aquele problema, você vai lembrar, como é que eu saio disso, né? E vai começar, ou então aprender com os erros dos outros, né? Então, a gente precisa aprender, o cara errou lá, não vou cometer esse erro. Então, eu acho que a partir do momento que houver esse conhecimento de uma forma assim agradável, o pessoal vai se chegar, porque a atratividade é essa, é o que você vai obter depois, não é, professor? Nós estamos num momento, eu diria de uma forma transparente, problemático, né? Se a gente, e acho que se a gente olhar nos 2 conselhos, tanto nos profissionais de arquitetura, nos de engenharia, há uma parcela que não se insere tanto na profissão quanto nos próprios conselhos, não se registram. E a gente gostaria, claro, que todos os que são formados pudessem vir a entrar no conselho profissional, vivenciar a sua profissão e usufruir dela para crescimento profissional, pessoal, prosperidade, porque vocês estão colocando boa parte aí de um esforço, de um período da vida. De novo, pegue o livro dos 20 aos 30. Entre os 20 aos 30, vocês estão definindo muitas coisas. Nós temos buscado, Júlio, isso sim, seja com o CREA Júnior, seja com algumas atividades, atrair. Nós estamos num momento em que as gerações, e a gente olha por esse evento, por outros, né, assim, não é fácil atrair a atenção. Os alunos têm possibilidade durante a aula de acessar celular, de acessar computador, de buscar aquela informação. Temos discutido isso. Recentemente tivemos até uma discussão sobre as chamadas gerações, né? X, Y, Z, Baby Boom, porque a gente precisa entender e trazê-los para que eles possam ter. Porque nós nunca vamos prescindir de bons arquitetos, de bons engenheiros. Nós vamos precisar desses profissionais no futuro. De bons engenheiros agrônomos, né, Júlio, que vão... A agricultura, ela se torna tecnológica de uma forma, no Paraná, ao extremo da tecnologia. E nós precisamos de profissionais que tenham um embasamento, porque não adianta achar que tudo será resolvido por uma inteligência artificial. Tudo será resolvido por bons profissionais que utilizam essas ferramentas. Então, está sendo um desafio. Você falou, né, sou professor, devido ao exercício da presidência do CREA, tenho podido pouco exercer, estou concluindo, provavelmente ano que vem, estou voltando. Adoro quando o pessoal me chama de
professor, né, em vez de presidente, porque é a minha profissão, claro, como engenheiro civil também, mas acho que há um desafio. Há algumas formas que atrair via o CREA Júnior. Eu tenho defendido a residência técnica, que é o que também foi falado aqui, para que dê experiência. Os primeiros anos são de muita incerteza. Por melhor que seja uma universidade, um centro universitário, uma faculdade, alguém que se forma, ele ainda sai com segurança. Então, eu sempre tenho dito, venha participar, participe através de uma residência técnica, continue, vocês estão no momento que vocês vão precisar o resto da vida continuar aprendendo, né? Eu tenho um conceito que eu gosto muito, que é o lifelong learning. Ao longo da vida eu preciso me aprimorar, e a experiência é muito importante. Eu vejo isso em áreas que são da área de saúde, que além de toda uma experiência muito grande que tem, por exemplo, um médico no internato, uma enfermeira com prática, eles buscam, e todos eles, residência para se especializar. Mas eles saem trabalhando com algumas áreas de atuação e se aprimoram, e nunca deixam de se aprimorar. Então, eu sempre faço essa recomendação também. Os primeiros anos da profissão, ouçam, participem da associação de engenheiros da sua região, associação de engenheiros e arquitetos, que a gente convive muito ainda, né, na interação, para que você possa ganhar experiência, segurança para ir para outros projetos. Mas tem sido um grande desafio, e acho que os próximos anos serão anos de transição dentro do que a gente está vivenciando, para que essa juventude possa se inserir e ser bons profissionais que nós vamos precisar no futuro. Para terminar, eu gostaria muito que vocês dessem uma conclusão sobre esse assunto dessas... Como que a gente vai colocar esses novos, né, profissionais dentro dos nossos conselhos, e com essas novas oportunidades, ou em alguns casos podem ser até problemas, como nós estávamos falando agora há pouco da inteligência artificial. Então, se vocês pudessem dar essa conclusão para a gente aqui, seria de alta estima. Então, vamos lá. Eu gosto muito de dizer que o conselho é o nosso parceiro. Por quê? Quando você tiver os seus percalços aí na profissão, problemas com contrato, problemas com contato com o cliente, dissoluções contratuais, problemas que você não fica sem solução, na verdade, que você não consegue resolver, tá? Aí você vai, então, recorrer ao conselho, tanto o CREA como o CAL tem essas câmaras de conciliação, né? Então, somos parceiros. Acabei me perdendo um pouquinho na sua pergunta. É uma conclusão sobre essas tecnologias. Sim, desculpe. Então, é o seguinte, a questão da inteligência artificial, que é uma coisa muito nova, nada substitui o raciocínio humano. Até porque quem criou a inteligência artificial foi um humano. Foi alguém, foi uma pessoa com uma expertise o suficiente para criar. Porém, a inteligência artificial costuma criar, eu vou usar uma palavra aqui meio preguiçosos, tá? Se você não exercitar, vamos pensar que você fica olhando a máquina lá na academia fazer o exercício, você só está olhando, você não fez nada. Será que você vai tonificar a sua musculatura? Não, né? A inteligência artificial também. Se você não exercitar a sua compreensão das soluções arquitetônicas oferecidas pela inteligência artificial, que, ao meu ver, seria como você estudar um projeto de um arquiteto famoso, de um engenheiro famoso, uma estrutura, como é que ele solucionou aquilo. E aí, com a nossa expertise humana, nós vamos estar, então, fomentando uma solução melhor ainda. Então, não existe, assim, essa preocupação, porque o raciocínio humano é superior. Agora, que muitos vão se acanhar
enferrujar o raciocínio, usar de muleta. Isso vai, mas não que sejamos nós, né? Não sejamos nós. Júlio, eu acho que existem questões, como foi falado, a inteligência artificial é a soma das inteligências que se tem numa determinada área. É claro que por poder congregar várias e com a capacidade que hoje existem de computação, de se processar rapidamente e trazer até com qualidade, se somou conhecimento. Mas ela parte do conhecimento que nós desenvolvemos das nossas áreas. As nossas bases não mudaram em todas as nossas áreas de atuação. E aí, como uma mensagem final, para não me delongar, há mega tendências que a gente precisa estar claro. Nós estamos passando por anos de transformação, que muitas vezes são chamadas a transformação digital, a transformação energética, a transformação demográfica. Nós precisaremos atender uma população que vai se tornar mais idosa. Nós precisaremos fazer energia mais limpa. Nós precisaremos atender a cada vez mais um processo que vai usar a tecnologia. Mas nós temos que ter um olhar humano. Eu gosto de dizer que o meu período do CREA é um momento de transição digital, mas deve ser uma transição digital humanizada, onde a gente entenda as pessoas e traga mais qualidade de vida, traga mais oportunidades para que a gente viva a vida melhor, e as nossas profissões podem levar a isso. Então, que vocês possam aproveitar esse momento de formação para que vocês estejam preparados para esse admirável mundo novo que vem pela frente aí. Parabéns aí, Júlio. Obrigado pela oportunidade de conversar aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, mas eu vou pedir um favor agora, que as minhas duas colegas que me ajudaram a montar todo esse material, né, a professora Jéssica e a professora Angélica, que venham aqui trazer uns brindes que nós vamos entregar para vocês. E nós colocamos uma coisa a mais nesses brindes, sabendo que vocês são professores. Como agora em outubro foi dia dos professores, né? Então dentro daí tem uma caixinha com a lembrança do dia dos professores também para vocês. Você já ia se acostumando, professor Ricardo. Muito obrigado. Vocês podem. Senhores, senhoras e senhoritas, essa mesa redonda nos permitiu uma visão integrada e amplificada das engenharias e da arquitetura, delineando caminhos para a inovação e colaboração entre as áreas. É com essa energia de integração que encerramos as apresentações de hoje. Nossos profundos agradecimentos aos especialistas Ricardo Rocha e a Valdinez, e que todos tenham uma participação ativa no seu engajamento. Um reconhecimento especial é reservado ao professor Dr. Júlio, cuja habilidade de mediação foi fundamental para fomentar esse diálogo produtivo. Muito obrigado. A todos vocês que ficaram até agora, parabéns. Nós agradecemos muito a participação e empenho de vocês. Professores, coordenadores de curso, é muito bom saber que vocês estão empenhados com a educação. À medida que nos despedimos deste quarto dia de Confatece, estamos ansiosos pelo dia de amanhã e o que nos reserva este dia. No dia 10 de novembro, todas as nossas atividades se deslocam para a Praça dos Pioneiros de Paranavaí, localizada na Rua Manuel Ribas, no centro da nossa cidade. Às 19h30, começaremos com a fala da Comissão Geral Organizadora do primeiro Confatece, seguidos pela abertura da mostra cultural, que contará com a apresentação envolvente do grupo
Psico em Cena. Às 20 horas, daremos início ao 58º edição do FEMUP, Festival de Música e Poesia de Paranavaí. Desejamos a todos uma excelente noite e nos vemos amanhã para mais um dia de Confatece. Até breve, congressistas!